diferente do que o pastor Cláudio falou no dia 4, onde ele estaria apresentando para a igreja o planejamento 2015, isso não vai acontecer, em virtude de alguns irmãos não estarem presentes nesse dia. Então ele vai deixar para fazer mais para frente. Tá? O outro aviso é que nós não teremos culto aqui de final de ano. Também por uma preocupação em relação ao horário, de irmãos virem para cá, tarde da noite, depois terem que sair. Então nós não vamos ter culto de final de ano. E aí o pastor deu uma sugestão, né? Aqueles irmãos que vão estar em casa com as suas famílias, né? Se quiserem convidar outros irmãos da igreja que vão estar por aqui para fazerem um momento de comunhão, de virada de ano, de oração, fiquem à vontade, mas nós não teremos culto aqui na igreja de final de ano. Tá bom? Esses dois avisos eu vou estar reforçando novamente no culto da noite, mas você já pode estar divulgando isso para os irmãos, para que ninguém fique sem saber. Amém. Vou te convidar a ficar de pé, amém? Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa manhã. O único nome pelo qual somos salvos. Quero te convidar nesse momento a celebrarmos o nome que é sobre todo nome, cantarmos a sua verdade. Declare, abriu mão. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, Declare. o exaltou e lhe deu um nome Que é sobre todo nome. que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, Declare isso. semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, Mas o grande Deus, o nosso Pai,
vai confessar diante dele que ele é o Senhor. Quem é o Senhor, igreja? Declare: Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Celebramos o teu nome, Jesus, pois não há outro, não há outro, não há outro Deus. Nosso Salvador, nosso Redentor, nessa manhã adoramos o teu nome, nos rendemos ao seu nome, Senhor, por propósito de Deus Pai. O nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome, declare. Ele deu um nome. Vamos celebrar. Que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, se dobrará, e toda língua vai confessar. Mas o grande Deus, vamos declarar, mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, aleluia, o exaltou. Ele deu o nome de Jesus está acima de todo nome, sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho, esse nome nós celebramos. se dobrará E toda língua, aleluia, confessará. todos vão confessar que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos cantar a igreja. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Adora esse nome nessa manhã. Adora Ele. Adora Jesus. Ele é o único digno de receber o nosso louvor. Estamos reunidos aqui em nome dEle. Estamos reunidos aqui em nome dEle. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós temos e Ele é fiel. Então por isso nós podemos crer que mesmo sendo imperfeitos e limitados, Ele está presente, porque Ele prometeu que Ele estaria presente. Amém? Você pode agradecê-lo por isso, dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela garantia que temos da sua presença entre nós. Essa garantia está selada pelo Teu Espírito em nós. A Tua palavra de verdade foi colocada sobre a Tua igreja, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, não importando a quantidade, Senhor, onde estivessem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria presente. Aleluia, aleluia. Vamos adorar a presença do Senhor nessa manhã. Estava na escuridão, pensando conhecer vida, alegria, que em meu pecado levavam-me a morrer. Sem esperança, era um rebelde, distante do Senhor. Se não tivesse me amado antes, eu negaria a ti. Minha corrida, a perdição, me achando pobre e fraco, olhou-me com o seu poder, levou-me para a cruz. Eu vi o amor, o verbo vivo, sofrendo em meu lugar, pagando pelos meus pecados, para a graça me dar. Aleluia, Cristo, eu amo a ti. Aleluia, és tudo para mim. Aleluia, Cristo, eu amo a ti. Aleluia, és tudo para mim. Que minha vida resgatada, todos possam ver que a força para obedecer Somente vem. somente vem. Que em minha vida resgatada, vamos cantar. Que minha vida resgatada, todos possam ver Que a força para obedecer força para vem
dele. É Ele que nos sustenta. Vamos cantar. Ó Pai, me usa. Ó Pai, me usa pra tua glória, da forma que quiser. Que a minha canção pra sempre seja: minha glória está em ti. Aleluia, Cristo, eu amo a ti. Aleluia, és tudo para mim. Declare aleluia. Aleluia, Cristo, eu amo a ti. Aleluia, és tudo para mim. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo que temos. Tu és tudo que temos, Senhor. Tu és o que temos de mais precioso. Por isso estamos aqui nessa manhã. Não estamos aqui nessa manhã presos às nossas necessidades. Livra-nos das nossas necessidades, Senhor. Liberta-nos delas, para que nós possamos nos saciar no Senhor. Que o Senhor seja o tudo em todos. Que o Senhor seja o sustento. Que o Senhor seja a nossa alegria, mesmo em meio a tribulações. Leva-nos como tua igreja, Senhor, a experimentar essa verdade, a verdade que está escrita na tua palavra, Senhor. Não nos guiamos por vistas, mas somos levados pelo Espírito Santo de Deus. E nós te agradecemos pelo privilégio dessa manhã. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Revela a tua glória através da tua palavra. Que os corações sejam contritos diante do Senhor e que vidas sejam lançadas aos teus pés. Muito obrigado, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão.
Bom dia, irmãos. Antes que eu me esqueça, as crianças podem ir para a salinha. É engraçado poder pregar um domingo no domingo anterior ao Natal, né? Geralmente você espera, então, portanto, que eu abra a Bíblia em Mateus ou então em Lucas e fale um texto sobre o nascimento de Jesus. Mas não vai ser isso, não. Eu queria falar um pouco sobre o início de uma série, a qual eu não estarei pregando aqui nos próximos domingos pela manhã. Entretanto, eu vou apresentar uma primeira pregação do que seria essa série. A ideia dessa pregação seria falar um pouco da mensagem que Cristo nos dá em cada uma das pragas que nós vimos acontecerem sobre os egípcios. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre o chamado, sobre o momento em que Deus chamou Moisés para uma realização especial, para ir até lá e de fato manifestar o seu poder, o poder de Deus na vida dos hebreus e dos egípcios. É interessante poder falar esse tipo de sermão, porque Moisés é um dos personagens que sempre me intrigou mais na Bíblia. Ele é uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito interessante, porque ao longo da sua história, ele vai ter momentos em que ele vai demonstrar uma coragem impressionante, e em outros momentos ele vai tremer de medo como uma criança. Essa dicotomia do jeito como ele reage às coisas demonstra um pouco o que Deus pode realizar na nossa vida, o quanto nós, por nós mesmos, somos fracos e incapazes, mas por causa dele, pelo poder dele, nós podemos ser usados para fazermos coisas realmente impressionantes. Muito embora talvez nenhum de nós nunca possa abrir um mar vermelho, mas se nós nos entregarmos para sermos usados por Deus da maneira como Ele quer nos usar, certamente Ele tem coisas grandiosas a fazer por meio de nós. Vamos orar e depois a gente vai ler o texto bíblico. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor manifesta o seu amor e tem nos dado a oportunidade de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Eu lhe agradeço por essa manhã e pelos irmãos que aqui estão, Pai. Enche-nos do Teu Espírito e que Teu servo possa falar, não as suas próprias palavras, mas as palavras que vêm do Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero pedir desculpas já aos irmãos, porque são 3 textos que eu vou pedir para vocês lerem, então me desculpem. Mas o primeiro, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Bom, vamos fazer ao estilo do pastor Cláudio, que mais uma vez eu não sei porque ele faz isso, mas é útil fazer, né? Afinal é uma boa lembrança, já que ele não está aqui. Lembre-se de orar por ele, a família dele está viajando. Então vamos fazer ao estilo do pastor Cláudio. Eu vou ler o primeiro verso ímpar e vocês leem o verso par, por favor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Caso alguém se pergunte por que eu escolhi ler o verso ímpar, o pastor Cláudio provavelmente escolhe porque é o primeiro verso que aparece. Eu escolhi porque eu não queria ter que ler o nome desses povos todos. Deixei esse trabalho para vocês. Bom, esse é o início da conversa entre Deus e Moisés.
E depois vai ter um monte de negativas de Moisés, e Moisés o tempo todo dizendo, não, não dá, não, eu não consigo, não, não vai dar, olha, manda outro, tem gente melhor, então, como é que é? E eu resolvi pular essa parte toda, porque isso não é muito chato. E eu queria pedir para você seguir mais à frente no texto e olhar os versículos 19 e 20. Mais uma vez eu vou ler o verso ímpar e vocês leem o verso par, por favor. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. É bom que aí a gente já pula bastante coisa, viram? A gente já chega no ponto em que as coisas vão se resolver. Bom, e finalmente eu queria agora pedir para você andar bastante na sua Bíblia e abri-la, por favor, em João, capítulo 8. Esse eu vou ler todo, porque acabo de me conscientizar de que não coloquei os números dos versículos, e como são 3 versículos, você provavelmente não vai saber onde o seu versículo termina. Então, eu vou ler aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A questão é que o que eu observo nesse texto é que os israelitas clamavam por libertação. Bom, é bem fácil entender por que se clamar por libertação. Eles eram escravos, né? É bem lógico. Eles eram escravos, portanto eles clamam por libertação. Faz sentido, né? Mas a verdade é que Deus tinha algo muito mais poderoso para realizar. E de fato, o que ele queria realizar era mesmo uma libertação, mas não apenas uma libertação do homem, não apenas uma libertação física da condição de escravo. Ele queria libertar inclusive num campo espiritual da condição de escravo. Ele queria torná-los livres de fato, como Cristo demonstra nesse versículo. Cristo nos liberta do pecado. E isso é muito mais poderoso do que ser liberto apenas da escravidão. Não que Deus não se interesse por isso, tanto assim é que os libertou. Mas é fato que a mensagem que nós conhecemos por meio da palavra é que Cristo tem uma libertação poderosa a realizar em nós, de uma condição que certamente nos levaria para o inferno, mas por causa dele podemos ser salvos. Assim sendo, eu queria falar sobre 3 pontos sobre o que a convocação de Moisés tem a falar para nós. A primeira coisa que eu queria dizer é que Deus vê. É muito legal o fato dele usar como primeiro verbo daquele texto que nós lemos inicialmente, Êxodo 3, 7 a 8, o primeiro verbo que ele utiliza é a visão. Ele fala sobre estar vendo a aflição do seu povo. Ele nota. Bom, o que há de surpreendente nisso, né? Afinal, nós sempre aprendemos que Deus está em todos os lugares e vê todas as coisas. Na verdade, as crianças até hoje cantam, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Certamente seria trabalhoso, afinal, como se brinca de esconde-esconde com alguém que está em todos os lugares? Primeiro, porque ele te acha facilmente, segundo, porque é difícil se esconder quando você está em todos os lugares. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, Deus está nos vendo. Mas o que eu quero falar realmente sobre o fato de que Deus está vendo? Deus observou a condição deles. Deus os via onde eles estavam e como eles estavam. Os via inclusive naquilo que eles não viam sobre si mesmos. Porque, mais uma vez eu digo, ora, o que se via era apenas que eles eram escravos, fisicamente falando, estavam presos, estavam sendo subjugados pelos egípcios e obrigados a fazerem trabalhos os quais eles não queriam fazer, sem receber qualquer tipo de salário por esses trabalhos. Mas
Deus tinha uma libertação muito maior para realizar neles, porque ele via uma condição muito mais assustadora sob a qual eles estavam. Eles eram escravos do pecado. Assim sendo, eu queria fazer uma pequena observação. O pecado e as balas de nicotina. Bom, imagine um fumante, e ele é um fumante. Ele fuma regularmente, todos os dias, provavelmente alguns maços, ou pelo menos um maço por dia. E um dia ele resolve: eu não vou mais fumar. De agora em diante eu não fumo mais. De agora em diante acabou. E ele procura meios para deixar de fumar. E então ele encontra as balas de nicotina, que são muito úteis para as pessoas que querem vencer o vício do cigarro, já que ele tem a sensação da nicotina sem precisar fumar. E ele começa a usar essas balas e, em um curto prazo, ele deixa de fumar e passa a chupar as balas todos os dias, regularmente, sem parar. O que de fato a gente está vendo aí? Será que ele foi liberto? Será que ele de fato abandonou o vício? Ou será que nós não estamos mais observando alguém que estava debaixo de um determinado vício e encontrou um novo vício? Assim também é com o pecado. Muitas vezes nós decidimos: de agora em diante não farei mais isso. E muitas vezes conseguimos. E geralmente substituímos por outra coisa. Geralmente encontramos uma nova forma de nos viciar e de sermos servos do pecado. É dessa condição que Cristo nos liberta. Dessa condição que nós não somos capazes de ver por nós mesmos que estamos. Ele nos liberta porque Ele vê melhor do que nós a nossa condição. E o que isso tem a dizer para nós? Bom, como eu disse, as balas de nicotina são como o pecado, e o cigarro também. Toda essa relação é como o pecado. O pecado nos escraviza, e então eu quero que você observe esse ano que passou. Quantas vezes não nos sentimos escravizados por um determinado pecado específico, uma determinada condição? Nesse final de ano, como a gente não se sente escravo de todas essas propagandas e situações em que você se sente impelido a comprar, preciso comprar, e tem que comprar, e não há como não comprar, porque eu tenho que comprar, está muito barato e eu preciso fazer. Ou ao longo do ano, quantas vezes nós não negociamos a nossa relação com Deus? Porque, bom, é difícil, eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas obrigações, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso descansar um pouco. Ao longo do ano, nós nos sentimos cansados e nos entregamos. Ao longo do ano, nós recebemos muitas influências e no final das contas, nós aceitamos. Eu não sei que tipo de pecado você tem enfrentado na sua vida. Portanto, eu posso dar algumas sugestões aqui, mas isso não vem ao caso. Mas eu peço que cada um examine o seu próprio coração e observe o que tem enfrentado. E pense consigo: é dele que nós queremos liberdade, não simplesmente de uma condição, entendem? Não é simplesmente uma questão de perceber que, nossa, estamos sendo impelidos a comprar e isso é um pecado por causa da forma como eu me entrego a isso e quero viver para isso, ou estou em pecado porque eu tenho mentido muito para poder satisfazer, para poder enganar as pessoas e para poder me sentir bem comigo mesmo. E em meio a pecados, como eu respondo? Eu simplesmente continuo nisso ou eu tento sair disso? Mas, se eu tento sair disso, que chance eu tenho de conseguir sair sozinho? Deus vê a nossa condição e nos envia o Senhor. E então, ao longo desse tempo, pecando,
nós nos sentimos distantes de Deus. Isso está correto. O pecado nos afasta de Deus. É natural, em meio à opressão do pecado, e especificamente de algum pecado que de alguma maneira viciou você a se sentir distante de Deus. Isso é verdade. O pecado nos afasta de Deus. Mas também é verdade que Deus não parou de olhar. Resumindo, não julgue-se tão distante de Deus quanto o pecado faz você sentir. Deus ainda está aqui. Mesmo durante o carnaval, Ele está na Sapucaí. Deus está conosco. E se nós nos colocarmos diante dEle para que Ele venha e clamarmos: Senhor, vem sobre nós, nos liberta, Ele nos libertará. É simples assim. Não podemos ser livres sozinhos. E Ele nos fez visualizar a nossa condição. Mas também somos libertos por meio dEle. Numa outra oportunidade, e pregando mais um pouco sobre essa série, eu queria falar sobre determinados pecados especificamente, que estão ligados às pragas que ocorreram no Egito. Isso daqui a bastante tempo, podem esperar. Muito tempo. Mas, bom, então o que podemos dizer de Deus? Ele nos envia o libertador. Bom, na história que lemos, ele enviou Moisés. Ele ordenou a Moisés que fosse, e após muita enrolação de Moisés, Moisés foi. E então nós podemos observar que Deus não é como eu e você, que vê. Assim como Deus vê, muitas vezes nós vemos os nossos irmãos pecando em situações difíceis. E o que temos a dizer sobre isso? Bando de pecadores. Vai tudo para o inferno. Mas Deus não observa dessa forma unicamente. Ele quer nos libertar. Ele quer nos tirar da nossa condição. Isso para os salvos representa a luta diária para ser parecido com Cristo. E que Cristo é quem nos move a essa luta. Isso para aqueles que ainda não encontraram a Cristo é simplesmente uma questão de se entregar a Ele, entregar a sua vida a Ele, e Cristo nos libertará. Moisés vai até o rei dos egípcios, e aqui eu faço uma diferenciação. Eu acho interessante compararmos, e na série aconteceria uma comparação entre os egípcios e os judeus, os hebreus, melhor dizendo, ou os judeus. Quer dizer, nós temos dois povos que estão vivenciando aquilo que vem sobre o Egito. Um como povo escolhido de Deus, que fica protegido das pragas que virão, mas visualiza os prodígios de Deus, e outro como povo idólatra, que recebe as pragas. E o que pode-se falar sobre esses dois povos? Tanto um quanto o outro estão cegos para as suas condições. Os judeus observam apenas o fato de serem escravos fisicamente. Os egípcios, diante da riqueza e da opulência que viviam antes das pragas, somos a nação mais poderosa do mundo. O que poderá ser feito contra nós? Em ambos os casos, está revelada a condição de escravidão de todos os povos. Escravidão do pecado, vida de idolatria. É isso que acontece conosco quando nos entregamos a determinado pecado. Somos idólatras. Colocamos algo acima do nosso Deus. E assim, vivemos como esses povos viviam, sem nos preocupar com o fato de que há uma libertação poderosa para vir sobre nós. Eu quero dizer, Cristo nos liberta. Nós não podemos viver como escravos do pecado.
muitas vezes podemos nos ver em situações em que vamos cair, em que algo vai acontecer, mas pecados que acontecem com frequência e que estão sempre nos afligindo, nós podemos passar por isso, nós podemos vencê-los, não pela nossa força, mas por causa daquele que está em nós. E portanto, tanto se você é um dos judeus e não vive na melhor das condições, eu quero lhe dizer, na melhor das condições em diversos aspectos, eu quero lhe dizer, é por causa dele que podemos ser libertos. Se você é um dos egípcios e vive numa condição de opulência e de uma vida que tem sido muito abençoada, eu quero lhe dizer, igualmente, é por causa dele que podemos ser libertos. Porque os egípcios viram que há um Deus muito poderoso e que nada pode se colocar diante desse Deus, e que há um Deus muito poderoso e que fará justiça a todos os pecadores, e que, portanto, precisamos de alguém que nos liberte, de alguém que nos salve. Ora, muitos egípcios saíram de... desculpem, eu queria comentar. É narrado por Moisés que alguns egípcios até mesmo seguiram e foram embora com eles do Egito, porque creram no Deus dos hebreus. Também é dito que ao longo do caminho muitos hebreus ficaram e nunca viram a terra prometida. O que isso tem a dizer para nós? Ora, muitos egípcios... Desculpem. Ainda não. Ora, muitos egípcios saíram de lá com os hebreus, pois creram no Deus deles. Mas muitos hebreus ficaram pelo caminho, pois nunca foram libertos do pecado, mesmo que tenham sido da servidão aos egípcios. Irmãos, nós passamos o ano e julgamos que vivemos muita coisa. E nós queremos realmente que Deus nos abençoe para que nós possamos vencer determinada condição ou determinado problema que enfrentamos ao longo do ano. Muitas vezes você quer vencer o problema daquele funcionário chato que tem trabalhado com você e que você gostaria muito que ele desaparecesse. Senhor, faz ele sumir. Muitas vezes você enfrenta dificuldades por causa de uma pessoa que fica inquirindo você o tempo todo. E o que você faz então? Uma pessoa próxima até fica lhe fazendo perguntas às quais você não quer responder. E o que você faz então? Você mente, óbvio. Bem fácil, né? Simples. Em tudo isso, nós precisamos não apenas de um libertador da nossa condição nós não precisamos apenas orar para que Deus nos abençoe a vencer esses pequenos problemas. Nós precisamos orar para que Deus nos encha do seu Espírito, para que nós vençamos os pecados que temos cometido em meio a esses problemas. Que o Senhor nos faça sermos pessoas verdadeiras, porque de fato Cristo é a verdade. Então que não sejamos mau testemunho da sua palavra, falando mentiras. Que o Senhor nos faça pessoas amorosas, mesmo diante daqueles que são mais chatos, que nós possamos revelar o amor de Deus. Irmãos, que nós não fiquemos nos preocupando apenas em receber algo de Deus, uma libertação pequena de determinado problema. Não estou dizendo para não orar pelos seus problemas, orem. Ele nos ordena que façamos assim. Mas que nós queiramos realmente que o Senhor nos liberte do nosso maior inimigo, a saber, nós mesmos. Eu sou o meu maior inimigo, pois o meu pecado tenta me colocar distante de Deus o tempo todo. Mas a boa notícia e a boa nova do Evangelho é que Cristo já venceu o pecado. E, portanto, já estamos com Ele. E, portanto, já recebemos essa vitória. Então, por que ainda às vezes nos entregamos e vivemos como escravos do pecado? Não seja assim na nossa vida. Que de fato possamos nos entregar a Cristo e pedir a Ele que tome os nossos corações, e esse ano de 2015 seja um ano em que nós possamos
ser cada vez mais parecidos com Jesus. Eu queria ainda falar sobre uma última coisa: os prodígios de Deus. Bom, vieram as pragas sobre os egípcios e eles se viram atacados, e os hebreus viram a libertação de Deus acontecendo. O que isso mostra para nós? Estamos diante da realidade, desculpem, estamos diante da realidade de que todo o nosso pecado pode ser destruído por meio do poder do nosso Deus. Eu não sei qual é o Deus a quem você tem colocado acima do Senhor, se isso tem ocorrido. Eu, pelo menos, me pego vez ou outra fazendo isso. Me entrego ao Deus da minha ansiedade, pensando: será que as coisas vão dar certo? Será que eu vou conseguir resolver os meus problemas? Ora, será que o meu livro que eu publiquei esses dias vai vender? Será que as coisas vão dar certo? Eu não sei. Ou então, será que nós muitas vezes não nos entregamos à vaidade? O Spurgeon tem uma história interessante. Certa vez ele estava terminando de pregar e foi um culto poderoso e abençoador. As pessoas estavam se sentindo realmente cheias do Espírito Santo de Deus. E então uma irmã vem até o Spurgeon e diz: pastor, que palavra abençoada o Senhor trouxe para nós. E o Spurgeon responde: pois é, irmão, o diabo acabou de me dizer a mesma coisa. Como nós queremos ser reconhecidos pelo que nós fazemos? Como nós queremos ouvir as pessoas falando bem do que nós fazemos? Ora, se eu publiquei um livro, como é agradável para mim quando alguém chega para mim e diz: nossa, que livro bom, nossa, eu adoro aquele personagem, nossa, que história boa, nossa. Nós adoramos elogios. Qual o chamado de Deus para ambas estas coisas? Esses são os deuses que nós nos apropriamos e decidimos seguir muitas vezes na nossa vida. Mas em Cristo nós somos livres. E a verdade é que que aqueles que são seus são dele, e ele não permitirá que se afastem. As ovelhas dele, nenhuma delas se afasta. O que isso quer dizer? A justiça de Deus se manifesta ou na cruz para a salvação dos seus, ou no sofrimento para estes que não encontram a verdade, a saber, Cristo. Os egípcios e os judeus viram o poder de Deus. A maior parte dos egípcios simplesmente recebeu a justiça de Deus. Muitos hebreus também receberam a justiça de Deus. Mas há alguns poucos egípcios e há muitos entre os hebreus, eles foram libertos, não só da escravidão no Egito, pois a escravidão ainda poderiam até vir outras, como foi pelo menos um cativeiro lá na Babilônia. Mas o que eles receberam de fato foi a salvação que o nosso Deus prometeu que nos daria desde o Éden. O que eles receberam de fato, quando, por exemplo, estavam debaixo do monte Sinai, e essa é uma cena icônica para mim, quando Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos e o povo se entregava a todo tipo de libertinagem e loucura. E então, quando Moisés desce com os 10 mandamentos, o que nos é revelado? Nos é revelado que mesmo quando não somos escravos, fisicamente falando, permanecemos escravos do pecado. Eles já não tinham mais o Egito sobre eles, oprimindo-os. E mesmo assim, tão perto de Deus, eles eram oprimidos pelo pecado. Viviam debaixo do jugo do pecado. Mas o que nós encontramos quando a lei vem, e mais ainda quando um libertador vem, é que nós podemos ser libertos. Libertos do pecado, libertos da nossa condição de, como o fumante, abandonar um pecado para pegar um novo.
já não é mais assim para os escolhidos de Deus. Nós fomos libertos pelo nosso Senhor. Ele realizou uma obra poderosa nas nossas vidas. Então, para 2015, o que eu realmente queria compartilhar com vocês é que o nosso coração possa abandonar todos os pequenos ídolos que têm estado no nosso coração. Toda a idolatria que de alguma maneira tem tomado o lugar do nosso Senhor nos nossos corações. Isso não será feito por você. Você não pode realizar isso. Você não tem a menor chance contra o seu pecado. Mas em Cristo, por causa de Cristo, nós podemos ser libertos. Em Cristo e por causa de Cristo, obra poderosa pode ser realizada na nossa vida. Na verdade, obra poderosa está sendo realizada na nossa vida. Assim sendo, eu queria dizer que o que eu observo com os textos que lemos é que Deus respondeu. Eles clamaram por libertação e Deus respondeu. E verdadeiramente respondeu de maneira muito mais poderosa do que poderiam pensar ou do que poderiam pedir. Haviam pedido uma libertação específica para aquela situação que estavam vivendo, porque era tudo que conheciam. Mas o nosso Deus os libertou de maneira poderosa da condição de servos do pecado, para que aí sim fossem libertos pela verdade e para sempre. Cristo nos liberta para sempre e nos liberta para que não sejamos nunca mais escravizados pelo pecado. Que em 2015 nós não permitamos que o pecado de alguma maneira tome o lugar de Deus na nossa vida e que nós possamos clamar: Senhor, vem, liberta-me. Porque se nós pedirmos, Ele responderá. Se nós apenas nos colocarmos de joelhos e pedirmos ao nosso Deus: vem sobre nós, toma os nossos corações, não permite que a ansiedade, a vaidade, a mentira ou o pecado que for tome o meu coração de ti, porque eu bem sei, Cristo já venceu. Há uma canção que eu queria não cantá-la, pois não canto, mas que eu queria ler para vocês. É de uma banda chamada Oficina G3. Veio como homem e entre nós ele habitou, e a sua morte a história mudou. Ensinou os homens a viver e amar, e a vida eterna como alcançar. As suas palavras eram vida e poder, e venceu a morte por mim e por você. Nome sobre todo nome, Jesus, o Filho de Deus, autoridade e resposta a todo que nele crê. Autoridade e resposta a todo que nele crê. Desculpem. Já foi? Desculpa. O amor de Deus é Jesus. Resgate de Deus é Jesus. E a resposta de Deus é Jesus. Ele respondeu, irmãos. Eles clamaram, e então Deus respondeu, muito mais poderosamente do que poderiam pensar. Foi algo muito assombroso o que ele poderia realizar, pois eles conheciam apenas a sua condição física, conheciam apenas a condição do mundo em que viviam, mas Deus conhecia a condição dos seus próprios corações. Ora, irmãos, por meio de Cristo nós também conhecemos a condição do nosso coração, não por nossa causa, pois somos cegos para nós mesmos, mas por causa dele nós conhecemos a condição do nosso coração, e por causa dele e da sua lei nós vimos as nossas falhas, pois a lei demonstra claramente que somos pecadores. A lei deixa bem claro os nossos erros e tudo de mal que somos aptos e muitas vezes praticamos. E certamente a lei só serviria para condenação por si mesma. Mas então Deus nos enviou o libertador.
Ora, clamemos para que Ele venha sobre nós e para que sejamos libertos por meio de Cristo de todos os nossos pecados. Que não haja idolatria no nosso coração e que nós não coloquemos nada acima do nosso Deus, mas que o nosso Deus seja Senhor sobre a nossa vida durante o ano de 2015, durante todas as nossas vidas. E se você, em algum momento, sentir que determinado pecado tem tomado o lugar dele no seu coração, clame, porque certamente Ele verá a aflição que está sobre você, e Ele certamente virá. Ele certamente enviará um libertador, a saber, Cristo. E esse, se nós o conhecermos, Ele é a própria verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor enche a nossa vida pelo Teu Espírito. Obrigado porque no Senhor encontramos toda a vida, toda a verdade. No Senhor encontramos a correção daquilo que nós mesmos somos, pois somos pecadores. Nosso coração tende a se tornar idólatra, a se entregar a determinadas paixões e a se afastar de Ti. Mas nunca estamos tão distantes que o Senhor não possa nos encontrar. De fato, o Senhor está nos vendo em toda essa condição. E, enquanto nos vê melhor do que nós quem somos. Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Que nós possamos, de fato, clamar. Vem sobre nós para que nenhum pecado se coloque no seu lugar em nossas vidas. Que não haja pecado na nossa vida que fique a nos oprimir, porque verdadeiramente somos salvos por meio de Cristo. Ora, se viesse de nós, certamente trocaríamos um determinado pecado por outro. Se viesse de nós, certamente nós simplesmente viveríamos para morrer e ir para o inferno, porque não há meio de tirar de nós mesmos a condição na qual estamos. Mas temos Cristo. Cristo nos liberta. Senhor, que ao longo desse ano que vem, nós possamos clamar: vem sobre nós, Senhor Jesus. Liberta-nos, Senhor Jesus. Que o pecado não mais possa nos escravizar. Que o Senhor possa vir nas nossas vidas e nos libertar, porque quando nós estamos em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu lhe agradeço, Pai, porque o Senhor vem sobre nós. E eu lhe peço, esteja conosco ao longo desse ano. Em nome de Jesus. Amém. Sem que eu provasse a culpa em meu ser. Tudo que eu tinha eram esses trapos sujos, mas você me amou. Rejeição, mas tu em ti, minha aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado,
mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia, a tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me sou mais escravo do pecado, mas comprado por um preço, redenção que me trouxeste quando carregaste aquela bendita aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, mas vida trouxeste a mim, reconciliado misericórdia, a tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me apego. Nenhum dia em meu viver, vamos cantar. Tudo que eu tinha eram esses trapos sujos, mas ainda assim o Senhor me amou. Tudo em mim leva a rejeição, mas minha aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia, a tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me apego. sim, eu não sou mais escravo, declare. Sim, eu não sou mais Escravo do pecado, mas comprado por um preço, redenção que veio a nós. que me trouxeste quando Bendita cruz. aquela bendita Diga isso agora. Tudo em mim, reconheça. leva a rejeição, mas Minha aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia, a tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me apego.
isso. Na cruz encontro a morte, encontro a vida, tua graça me encontrou. Tudo em mim leva a rejeição, mas tudo em ti minha aceitação e tudo em mim leva a rejeição, mas tudo em ti minha aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Reconheça, estava morto em meus pecados, mas trouxeste vida, vida. Eu me que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, unidos aos céus, declaramos: seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos clamar a Ele, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
Seja a glória. Declare a Ele, seja a Ti o domínio. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Seja a honra. Seja a glória. Seja Ele o domínio. Seja o domínio. A começar em mim, a começar em cada um de nós. Seja a Ti o domínio, Senhor. Pelos séculos dos séculos. Vamos cantar, igreja. Cante a Ele. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Jesus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Senhor, como foi pregado nessa manhã, nós clamamos ao Senhor, liberta-nos. Liberta-nos, Senhor, da escravidão do pecado, Senhor. Sopra a Tua liberdade sobre nós. Aplica a Tua palavra poderosamente aos nossos corações, para que sejamos verdadeiramente livres. Livres. Livres, livres, em nome de Jesus. Para a glória do Deus Altíssimo. Carecemos e precisamos do Senhor, aplicando com poder e com unção a Tua palavra em nosso próprio coração, Senhor, nos transformando, porque sozinhos nós não conseguimos. Então, como a Tua igreja, nessa manhã nós clamamos ao Senhor, liberta-nos. Liberta-nos. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Você pode clamar ao Senhor? Abre os seus lábios e clame ao Senhor. Senhor, liberta-me. Liberta-me de mim mesmo, Senhor. Liberta-me da minha própria vontade. Assim como foi pregado nessa manhã, nós clamamos. Liberta-nos. Liberta-nos, pois sabemos que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente seremos livres, porque o Filho nos libertou. Liberta-nos. Liberta-nos, Senhor. Leva-nos ao centro da Tua vontade. Ao centro da Tua vontade, Senhor. Que sejam as nossas vidas para o Seu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Vamos terminar declarando como um coral. Seja seja a glória, seja o
pelos séculos dos séculos. Cante mais uma vez a Ele. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Vamos, palavra abençoada do Júnior. O pastor Cláudio se encontra lá em Mato Grosso, fazendo casamento, fez o casamento ontem do Vinícius, né, o filho da Jane, e ontem também tivemos o casamento do Anderson e da Tatiane, é um jovem casal que se chegou à igreja no passado comigo, e por isso que eu tô meio zumbi, né, porque o casamento terminou muito tarde, então me programei para que só estivesse na igreja de manhã e não fizesse nada, né? O Júnior trouxe a palavra, os irmãos abriram, então, mais de noite a igreja continua normalmente e ora a Deus que os irmãos tenham um dia abençoado. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Te agradecemos porque, mesmo para mim lutando contra o sono, muito bom estar de manhã nessa casa de oração louvando o Senhor, cantando louvores ao Senhor e recebendo a instrução do Senhor, orientação do Senhor por intermédio do seu servo, usando a Tua palavra. Deus, nos abençoe esse domingo, possamos também ter à noite um culto abençoado, de forma que glorifique o Senhor e fortaleça a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um dia abençoado. Se prostra aos teus pés.